As palavras têm o poder de criar. Provérbios 18:21. Amados, é sem dúvida alguma através das palavras que ocorrem as mudanças. Em um momento, está uma situação difícil e você usa as palavras certas, você usa o nome de Jesus, você ora, e aí nesse momento, por você aplicar a palavra, por você aplicar a sua fé, aquele momento ruim passa a ser um momento bom. Tudo começou com uma atitude de você liberar a fé, a confiança, a crença em Deus. Você liberou a fé pela sua boca. Então é através das palavras que nós vamos ver na palavra, na Bíblia, que ocorreram inúmeras mudanças na vida de homens e de mulheres. E em Tiago, capítulo 3, versículo 10, diz que da mesma boca procede bênção e procede maldição. De uma mesma boca, seja minha, seja tua, pode sair palavras de bênção ou pode sair palavras de maldição. Então significa que as palavras têm vida, as palavras têm poder, as palavras são sementes. Diga comigo bem alto e bem forte: as palavras são sementes. As palavras são sementes. Então, toda vez que eu falo palavras, eu planto sementes. Se eu não estou contente com a colheita que eu estou colhendo na minha vida, no meu lar, na minha casa, é eu que tenho que usar a minha fé, liberar a minha fé pela minha boca e liberar palavras proféticas, porque essas palavras proféticas, elas vão cair na hora, no coração daquelas pessoas, pelo menos na mente, eu creio que cairá, ficará, aí vai chegar o momento em que haverá uma germinação, haverá a manifestação dessa germinação da palavra profética que eu ou você liberamos sobre alguém. E nosso inimigo, ele sabe disso. Então eu quero que você nessa noite abra sua Bíblia também em Romanos, no capítulo 4. Glória a Deus. Ele marcou essa noite um culto da renovação. É a palavra de Deus que renova a mim e renova você. Glória a Deus. Coisa rara é alguém que veio ao culto de livre, espontânea vontade, de coração aberto e voltou do mesmo jeito. Porque Deus, ele age. Então nós vamos ler em Romanos, capítulo 4, aleluia, a partir do versículo 3. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. O que diz a Escritura? Aloísio creu em Deus. Deus usou uma pessoa para me ajudar a crer nele. E isso me foi acreditado. Acreditado significa, se o saldo é zero, passa a haver um saldo positivo. Amém? Acreditado como um ato de justiça, como uma justiça, não minha, mas de Deus, porque Ele está vendo em mim, Ele está vendo em você, que realmente você creu. Amém? Glória a Deus. Então, tem muitas pessoas que pensam, escuta bem com atenção, não é toda pessoa, mas tem muitas pessoas que pensam que é loucura eu ou você chamar as coisas como se já fossem, como se já existissem. Alguns vão dizer assim: olha, você está com problema psicológico,
Você está com problema mental, está com parafuso a menos aí. Você tem que procurar o médico, como se o médico fosse especialista em mente. Especialista em mente é o Senhor Jesus. Especialista em mente é Deus. Ele fez a mente da pessoa. Se todas as pessoas que tivessem alguém na sua família com mal de Alzheimer, entendeu? Poderia já começar a ministrar sobre essa pessoa. Você é uma pessoa abençoada, sarada no seu cérebro, na sua mente. Então, a palavra de Deus tem sido ensinada em todo o planeta. E nessa caminhada minha de 30 anos de pastor, completou agora no 2007, eu observei muitas coisas durante esta jornada. E nesse processo, eu observei muitos maus entendimentos acerca do que está escrito aqui. E isso gerou confusão em muitas pessoas. Eu estou falando, meus amados, eu estou falando da mensagem bíblica da fé. Eu estou falando da mensagem bíblica da confissão. Jesus falou que aquele que me confessar diante do meu Pai, eu o confessarei diante de todos os santos, anjos e as pessoas. Glória a Deus. Amém? Então Jesus fala da mensagem da fé? Sim. Ele fala da mensagem da confissão? Sim. Então, quando alguém diz uma coisa diferente do que é, digamos, real no sentido de que a realidade é aquilo que aquela pessoa está vendo. Mas o nosso real não é o real daquela pessoa que ela está vendo. Estão entendendo? Amém? Então, eu estou vendo pelo que Deus falou. E não é com os olhos físicos. É isso que você tem que ver na sua vida. É isso que eu tenho que ver na minha vida. E a gente tem que ser insistente, tem que ser teimoso mesmo, para perseverar. Então, alguém diz uma coisa diferente do que você acredita, e você, com muito jeito, muita classe, muita diplomacia, você diz assim: olha, eu penso diferente. Quando você diz eu penso diferente, você vai estar dizendo assim: eu creio diferente. Então, às vezes as pessoas se riem quando eu digo assim: eu creio diferente. Então, eu achei uma maneira inteligente de dizer: olha, eu penso diferente. Eu vejo, tenho uma visão diferente daquilo que eu estou vendo. Amém? Glória a Deus. Então, às vezes, por nós pensarmos diferente, falar diferente, declararmos certas coisas, a gente é ignorado. Mas isso não leva a mal, porque eles são naturais e você é sobrenatural, porque você entrou para o sobrenatural. Isso é muito importante, essa consciência, essa certeza. Então você não vai ficar equivocado, você vai falar e vai lançar a semente. Vai lançar a semente. E se nós lermos a Bíblia, a gente vai ler muitos relatos de homens e de mulheres que obtiveram grandes vitórias. Vamos começar com o livro de Hebreus? Abra aí no livro de Hebreus, capítulo 11, é o capítulo dos heróis da fé. É lindo demais esse capítulo. O meu nome não pode estar aqui, mas está no outro livro dos heróis da fé, que Deus está registrando lá. Aleluia! Então aí, em Hebreus capítulo 11, vamos ver rapidamente. Verso 4 diz: pela fé Abel. Verso 5, pela fé Enoque. Verso 7, pela fé Noé. Verso 8, pela fé Abraão. Verso 9, pela fé. Continuou Abraão, né? Aí vai lá para o 11.
Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho. 17. Pela fé Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. 20. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú. 31. Pela fé Raabe, a prostituta, a meretriz, acolheu os espias e por ter acolhido os espias em paz, não tornando-se inimiga deles, não pereceu como o povo de Jericó pereceu, os incrédulos. Você está entendendo, meus amados? Palavras criam poder. Palavras têm poder, meu amado Senhor. Palavras têm poder. Palavras criam momentos diferentes. Sejam momentos bons ou momentos ruins. Vai depender de quem vai estar liberando essas palavras. Glória a Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus, ele é destruído, ele é abatido, ele é derrotado, porque lhe faltam as informações. As informações, eu me lembro que quando eu ganhei a minha primeira Bíblia da minha tia Deus, que está no céu, glória a Deus, eu comecei a ler esta Bíblia. Lembro que a Bíblia cabia no bolso da calça jeans. E aí, eu me interessei em querer saber quem era esse Deus que agora eu tinha, por ele, sido abençoado. Eu queria saber quem ele era. E eu fui ler, eu fui estudar, eu fui fazer perguntas. E eu obtive respostas. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus deve fazer exatamente isso. Então, a partir do momento em que chega a informação, chega o conhecimento de Deus na minha mente, o Espírito Santo vai trabalhar na minha mente para me mostrar que Ele tem razão. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque é por elas que nós temos a vida eterna. Amém. No caso, ele disse: vocês terão a vida eterna. Amém? Então, a gente vê muitas coisas, eu vi nesses 30 anos muitas coisas erradas, muitos ensinos errados, mas eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, a palavra de Deus é uma lei espiritual. Grava bem essa frase: a palavra de Deus é uma lei espiritual. A Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia contém as leis de Deus. Amém? Então, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver o que Deus falou. Deus falou o que Deus falou. Nós vamos ver o que Deus falou. E Deus, Ele fala primeiro, para depois fazer. Diga comigo: primeiro Deus fala, depois Ele faz. Nós somos filhos de um Deus que primeiro libera a palavra pela boca. Deus tem boca. E Ele libera a sua palavra e depois se concretiza aquilo que Ele liberou. Amém? Deus sempre vai falar. Deus sempre falou o que ia acontecer. Deus sempre falou o que ia acontecer. O diabo sempre ouviu Deus falar o que ia acontecer, só que ele não sabia era como Deus ia fazer isso. Abraão, sai dessa terra, sai do meio da tua família, vai para a terra que eu te mostrarei. Foram palavras: eu te mostrarei, está no futuro. Mas só se realizaria se ele fosse. Só vai se realizar na minha vida, na tua vida, meu querido, se nós falarmos e não duvidarmos. Amém? Diga comigo: o poder está no falar. O poder está no falar. Nós lemos lá: a morte e a vida está no poder da língua. Amém? Nós temos uma língua.
Podemos usar para o bem ou para o mal. Vai fazer uma comida e essa comida hoje não vai dar. Ah, essa comida não vai prestar. Tu vai ver o acidente que tu vai causar. Entendeu? Então, diga, o poder está no falar. O poder está no falar. Escuta o que eu estou te falando. Deus precisava falar. Deus precisava falar algo que Ele queria que acontecesse na vida de alguém ou na terra. Isso é muito importante, queridos. Deus precisava falar, Deus precisava dizer algo que ia acontecer. Diga comigo, profecia é uma palavra falada. Amém? A mãe disse para a garota: você vai ser uma grande mulher e muito vitoriosa. Você está profetizando. Quem gostou disso foi Deus. Quem não gostou foi o inimigo que ouviu você falar. Mas tem aquela mãe e aquele pai, você não vai dar para nada. Entendeu? A minha mãe recebeu uma palavra profética, mas foi o diabo que falou na boca da minha avó. Disse assim: você vai ser uma prostituta. E ela tinha uns 8, 9 anos, e ela rejeitou aqui dentro da cabeça dela: eu nunca serei uma prostituta. Você está entendendo? Nunca serei. Eu não aceito isso que a senhora falou. E ela ousou naquela idade e disse para a mãe dela: nunca serei. Ali Deus estava já me abençoando. E ela não sabia. Entendeu? Então, o poder está no falar. O poder está no falar. O poder está no dizer. Deus, vou repetir, Deus precisava falar. E ele, tudo que Deus precisava falar, ele já falou. Ele precisava dizer algo que ia acontecer na terra. É isso que é profecia. É isso que é profecia. Nós somos profetas de Deus e não sabemos. Porque o conceito errado de profeta é que o profeta sabe tudo. Isso é uma das maiores mentiras de Satanás. O profeta não sabe tudo. O profeta não sabe quase nada. Entendeu? Ele só sabe o que Deus diz para ele pela palavra. E você também. E eu também. Amém? Há algumas coisas que nunca vão acontecer na minha vida ou na tua vida, a menos que a gente tenha fé para profetizar pelo Espírito de Deus. Vou repetir. Existem algumas coisas que nunca vão acontecer, a menos que eu ou você tenha fé para profetizar, liderar sobre si mesmo a sua fé. E se isso é real, você está liberando pelo Espírito profético de Deus. Amém? Você está inspirado, eu não estou inspirado, eu vou falar, vai acontecer. Tem pessoas que não deixam as bênçãos acontecer. Eu vou revelar agora. Por quê? Porque elas não precisam falar e não acontecer. Esse não é o Espírito de Deus que está no seu controle. Entendeu? Mas se você falar, eu vou conseguir. Toda vez que você diz não vou conseguir, você coloca um peso sobre você. E você não vai querer passar vergonha. Você tem que se desafiar. Olha para alguém que está do seu lado. Você tem que se desafiar. Você e eu, Aloysio, você tem que se desafiar. Fala você mesmo, seu nome. Aloysio, você tem que se desafiar. Amados, toda vez que a gente se desafia, a gente fica preso nas nossas palavras. E aí, a gente não vai querer pisar no tomate. A gente não vai querer dar o braço a você. A gente não vai querer retirar a palavra. Não, eu falei, eu vou fazer.
Eu falei que eu ia fazer 3 coisas para a casa de Deus. Eu vou fazer. Não sei como, mas eu vou fazer. Tem gente que faz isso. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, a palavra de Deus produz a fé. Bem forte. A palavra de Deus produz a fé. Deus produz a fé. Eu falei diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. A fé tem que ouvir e ouvir da palavra. É a palavra de Deus que produz a fé. Amém? A palavra de Deus produz a fé para as coisas que Deus nos deu. É assim que funcionam as coisas com Deus. Isso é uma lei. É uma lei espiritual. Você pode ter o que disser através do confessar. Jesus falou sobre isso. Você e eu podemos ter o que quisermos através do confessar. Fé na confissão. Deus confessava o que ele queria. Mas antes dele confessar, ouça, olhe para mim, antes dele falar, confessar aquilo que ele queria, esse algo que ele queria estava em outro lugar, na mente dele. Entendeu? Eu vou te provar isso na Bíblia, eu vou te mostrar. Vou te mostrar em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vou te mostrar. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler bem devagar para você engolir, sem engasgar. O verso 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Para ele criar, ele já tinha isso em mente. Amém? Ele não ia criar sem ter na mente, ele já tinha na mente. Versículo 2: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus andava, pairava sobre a face das águas. Aí no versículo 3 diz assim: e disse Deus, ele não olhou para as trevas, querido, ele não se preocupou com as trevas, ele disse: haja luz e houve luz. Agora eu vou te provar o que eu queria te dizer. Olha o que diz o versículo 4: viu Deus, olha para cá, fecha os olhos, veja na sua mente a fotografia ou a imagem do teu esposo aqui, trabalhando nessa igreja, teus filhos, veja a imagem da tua família, teus irmãos, tuas irmãs, veja. Você tem que ver primeiro, você tem que ver, e aí depois você vai liberar a palavra profética. Eu vejo a minha família aqui nessa igreja, adorando, servindo, trabalhando, metendo a mão na massa, pacificando. É assim que Deus quer que a gente trabalhe, querido. É assim que Ele ensinou, e Ele está te mostrando aqui. Então o nosso Deus, primeiro Ele tinha visão na mente, depois Ele falava e acontecia. Amém? Glória a Deus. Então Deus tinha uma imagem do que Ele queria. Você e eu temos que ter a imagem do que nós queremos. E aí nós vamos profetizar, nós vamos liberar a palavra profética, nós vamos falar, vai falar e vai aparecer no tempo de Deus. No tempo de Deus. Você está liberando palavras proféticas há 30 anos, 20 anos, 10 anos.
ainda não sofreu, continue liberando a palavra profética, continue afirmando, porque essa semente ela vai germinar. Palavras são sementes que germinam, seja para o bem ou para o mal. Então é muito importante você ter a imagem do que você quer e falar. Agora, feche meus olhos. Pensa, vou te ajudar. Pense em algo que você quer fazer, que você está decididamente a fazer por si mesmo. Por si mesmo. E a partir desse momento você tem uma imagem. Eu estou me vendo numa sala de aula. Eu, diante de 30, 40 pessoas, eu estou ensinando. Se esta é a imagem, ótimo, você definiu um projeto, você definiu algo na sua mente, você formulou um projeto dentro da sua cabeça, na sua mente, no seu cérebro, na sua alma, e aí você agora tem imagem disso, e aí você vai querer que ele se realize, amém? Então eu vou falar, eu vou profetizar, mas além de falar e de profetizar, eu tenho que fazer algo mais. E Deus vai estar vendo que eu estou fazendo esse algo mais, e esse algo mais, Deus vai estar comigo? Sim, Ele vai me abençoar, Ele vai me dar capacidade. Na realidade, Ele já te deu a capacidade, já está em nós, mas essa capacidade ela tem que se manifestar. Ela tem que se manifestar. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Olha, uma coisa muito interessante. Josué capítulo 10. Josué, sexto livro da Bíblia. O sétimo é Juízes. Josué no capítulo 10. Olha que coisa legal. Isso é bíblico, gente. Gente, vocês estão entendendo mesmo? Vocês estão entendendo? Amém? Está sendo clara a palavra? Então, Josué, no capítulo 10, estava havendo uma guerra, o povo de Israel contra 5 nações. E aí, no versículo 12, olha o que Josué pensou. Então, Josué falou ao Senhor. Para ele falar ao Senhor, primeiro ele pensou. Amém? Aí ele disse: no dia em que o Senhor entregou os amorreus, é um povo, nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. O Josué, primeiro ele pensou no que ele ia dizer, no que ele ia falar. Amém? Aí o Josué diz assim: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e parou, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Olha o que Josué disse no verso 12. Josué falou, diga, Josué falou. Mas antes dele falar, ele pensou, esteve uma ideia. Vou falar para o sol parar, vou falar para a lua parar. E ele falou, e Deus honrou a palavra profética dele. Entendeu? Aí estava o interesse de Deus, estava a vontade de Deus, porque o povo de Israel estava lutando contra os seus inimigos. Meu amado, nós estamos lutando contra seres espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. Então eu não posso me conformar, eu não posso parar de jeito nenhum.
Eu tenho que usar o recurso que Deus me deu, a palavra. Palavras têm poder, palavras são sementes, palavras criam situações favoráveis. Amém? E quanto mais eu e você soubermos da palavra de Deus, nós usaremos a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Meu amado, desde o momento em que eu comecei a minha vida cristã, há muito tempo atrás, quase 42 anos, aliás, está fazendo agora, em setembro, outubro, 42 anos, eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Eu ouvia as mensagens, e você que tem mais de 20 anos de vida cristã, você vai lembrar que também você ouvia as mensagens, mas era muito dado ênfase de que Deus ia fazer, Deus ia fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Agora você está chegando ao entendimento de que nós temos que participar desse fazer de Deus. Era só fazer a campanha, a corrente, o propósito. Não, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Ele não mudou. Só que agora Deus nos trouxe o maior entendimento de que nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é se manter crente, confiante, cheio de fé, determinado, perseverante, atrevido na fé, ousado na fé, fechando os ouvidos para vozes que não edificam, mas com os ouvidos abertos para vozes, a voz do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vocês sabem muito bem a história de Davi, né? Que matou o gigante. Só que se a gente, quando a gente lê o texto, a gente se emociona, a gente fica maravilhado. Mas quem foi que matou o Golias? Foi Deus? Foi Davi. Então, os Golias têm na sua vida pessoal, no seu lar, na sua casa, na sua família, quem tem que matar eles é você. Com o quê? Com a sua fé, liberando palavras de fé, profeticamente. Esse lar aqui quem manda é Jesus. Ah, só eu, Senhor Jesus, pode? Um é suficiente. Aí aquela falsa, aquela mentira, uma mulher só que vai virar, faz sim, com Jesus faz, porque Deus vai honrar. José era só um, e Deus fez um verão dele lá, maravilhoso, abençoado. Diga aleluia, glória a Deus. Então, o Davi, se você for ler o texto, você vai ver que ele falou 5 vezes, 5 coisas antes de matar Golias. Vou falar só 2. Ele disse: eu vou tirar a tua cabeça dos teus ombros. Eu vou dar a tua carcaça para as aves do céu. Quem você pensa que é incircunciso para mexer com o exército do Deus vivo? Aqui entre nós dois, Senhor, aqui entre nós dois, eu sei que o povo está se acovardando, entendeu? Mas eu não vou me acovardar. Eu não vou me acovardar. Eu vou manter a minha fé, a minha confiança, a minha determinação, porque o Senhor conta comigo, Ele confia em mim, Ele atribuiu a sua graça a mim, a sua sabedoria a mim, e as coisas vão fluir. Glória a Deus. Então, há poder em falar palavras baseadas na autoridade da palavra de Deus. Foi isso que Josué fez, foi isso que o Davi fez, foi isso que o próprio Deus falou. Eu falo com base na minha autoridade, estou ensinando a vocês como é que vocês têm que fazer. Meu amado, você tem uma aliança com Jesus. Diga para você mesmo: eu tenho uma aliança com Jesus. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com o Espírito Santo. Então isso é um grande trunfo. Isso é uma coisa muito importante. Então, quando você estuda as Escrituras, você descobre que o poder está nas palavras. Não, mas Deus tem poder? Deus tem poder.
Mas ele disse: olha, eu vou dar as minhas palavras para vocês. Jesus venceu Satanás com as palavras. Com as palavras. Diga: o poder está na palavra. O poder está na palavra. Eu preciso usar a palavra. Não está em mim um espírito covarde. Não está em mim um espírito de medo. Não está em mim coisas ruins. Está em mim o Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero reiterar, eu quero reafirmar, tá? Por que é importante estabelecer uma base bíblica quando a gente fala? Olha o que diz lá em João capítulo 1. João capítulo 1, Novo Testamento. Vamos ser mais rápido. Hoje eu ia passar o item 3 sobre, mas acabei nem lembrando, mas o Senhor tomou a direção. Olha bem, João capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. No início era a palavra. No início era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Jesus, agora está falando de Jesus. Amém? Agora olha o versículo 14. A palavra se fez carne, nasceu de Maria e habitou entre nós. Amém? Glória a Deus. Vou já explicar tudo isso. Bem, alguém vai dizer que você está tentando agir como Deus. Nunca falaram isso para mim, não. Mas eu gostaria de ouvir. Você está tentando agir como Deus? Você imita quem? Quem é seu pai? Deus. Então eu tenho que imitar Deus. Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O único que falou esse negócio, ele tinha autoridade para abrir a boca dele e dizer: eu posso dizer que sou uma referência. Pode me imitar. Pode me imitar que o negócio funciona. Então, tem gente que vai dizer assim: ah, você está tentando agir como Deus. Quando a gente fala a palavra. Agora, olha para mim, pense um pouco. Se eu estou agindo como Deus, só porque eu estou falando como Deus quer que eu fale, eu pergunto para vocês: como é que eles estão agindo quando dizem as coisas que eles dizem? Eles estão falando por Deus? Ou estou falando pelo diabo? Então é melhor falar como Deus fala. Amém? Vou repetir. Se eu estou agindo como Deus, se eu estou falando como Deus, lembra de Ezequiel, quando Deus disse: Ezequiel, vamos dar uma passeada no vale de ossos secos. Ezequiel, responda para mim, qual guerreiro veio? Aquele papo lá que você já sabe, eu não vou falar. Então, se eu estou agindo como Deus, eu estou agindo porque Ele mandou. E porque eu creio nele. Porque eu acredito nele, porque eu tenho fé nele. Agora, aqueles que estão me criticando por ele estar agindo como Deus, quem é que está falando através da boca deles para mim? Não é Deus. E se não é Deus, é o Satanás, é o inimigo. Pastor, isso é muito forte. Eu sei, mas aqui nessa igreja você tem bom entendimento. Amém? Glória a Deus. E às vezes as pessoas fazem isso porque elas não entendem as escrituras. Eu até dou um desconto, entendeu? Mas não podemos dar desconto demais, não. Senão sai no prejuízo é nós, não é eles. Entendeu? Principalmente para quem já conhece
essa palavra. Aí o negócio ferve, né? Então, para alguns cristãos bem intencionados, porque alguns cristãos bem intencionados aparecem e dizem: você não pode dizer isso. Estou falando de igreja, estou falando de gente de igreja. Você não pode dizer isso, porque isso não é realmente verdadeiro. Olha a realidade, você está mentindo. Mas qual é o nosso guia? É o mundo? É o sistema financeiro? É a política do país? Não. É Deus. Eu não preciso como empresário esperar que dê tudo certo na política do governo para me beneficiar, para eu ser vitorioso. Se fosse dessa maneira, eu não estaria de Deus. Não é que eu quero dizer. Porque aí que as coisas sumam, né? Deus, eu vou dar uma surpresinha para a Terezinha. Vou dar uma surpresinha para esse meu filho, para essa minha filha, né? E aí, de repente, ela estava pagando R$100 no negócio e lá sai com isso. Você não quer comprar por 70? Não dá para fazer por 65? Bom, tirando 30, quer mais 5? Tá bom, vamos fechar em 64, a metade do valor. Deus faz cumprir-se aquela palavra, que Ele faz o ímpio trabalhar, engorda bastante o ímpio, para depois transferir a riqueza do ímpio para o justo. Amém? Glória a Deus. Então, ainda que existam algumas pessoas bem intencionadas, quando percebem que você está agindo como Deus quer que você age, e aí vem aquelas críticas: eu sei o que estou fazendo, porque Deus já falou para mim, então fica na tua. Fica na tua. Amém? Então a gente vê por toda a Bíblia esse hábito, esse costume, esse padrão, essa forma, esse jeito de Deus trabalhar. Pensa, fala, profetiza, mantenha a sua fé que vai acontecer. Amém? Volta lá para Deus. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Hebreus no capítulo 11. Aleluia! Chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu sei de cada testemunho impressionante nosso. Tem hora que eu lembro que é uma maravilha, que eu lembro de mulheres convertidas, até de homens convertidos que as mulheres converteram, e aí eles ministraram a fé, a palavra profética, o amor, fizeram a parte certinha deles, e aí não resistiram. Eu me lembro da minha primeira filha na fé, chamada Laína, a pastora Laína. Amados, ela ganhou os filhos dela em 3 meses, aproximadamente 4 meses, entendeu? Foi impressionante. Eles eram super católicos. Ele era ladrão, ele roubava prego da empresa que ele trabalhava. Você acredita no negócio desse? Roubar prego. Ele confessou o pecado dele, entendeu? Então, ela ela liberou a palavra profética. Diga comigo: chamar as coisas que ainda não são como se fossem. Amém? Olha aí, é isso que é a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: a fé é a substância. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui está dizendo que a fé é a substância. Amém?
A fé é a substância das coisas que se esperam, que é ainda agora, ainda há pouco, você fechou os olhos e mentalizou na sua mente o que você gostaria de ser ou fazer. E aí você mentalizou, entendeu? E aí, aqui está dizendo que a fé é a substância das coisas que você espera. Então você espera ser aquilo. Só que você não vai ficar simplesmente esperando, sentado, deitado na rede, dizendo assim: traz o suco de laranja, traz a tapioca quentinha, traz um bolo de fubá, traz um bolo sem açúcar. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque o Davi fez, o Josué fez, Deus fez e está fazendo. Amém? Então a substância, a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se vê. Olha o que diz o versículo 3. Pela fé, esse versículo é muito poderoso, irmão. Você tem que gravar esse versículo na sua cabeça. Essa cabeça pequena que Deus te deu, mas é suficiente. Pela fé, entendemos, compreendemos que os mundos, então Deus não criou só o planeta Terra, criou Marte, criou Vênus, entendeu? Que os mundos foram criados como? Pela palavra de Deus. Fala bem forte. Deus criou tudo através da sua palavra. Deus criou tudo através da sua palavra. Então eu estou profetizando sobre essa igreja há quase 5 anos. Eu estou profetizando. Eu estou declarando o que eu quero, o que eu desejo, o que eu anseio. E eu estou trabalhando. E Deus está vendo. E quando Ele achar por bem, Ele faz. Eu estou ciente disso. Entendeu? Eu estou na jornada, estou convicto. Então eu estou te mostrando essa parte aí, ó. Grifa aí, ó. Criados pela palavra de Deus. Criados pela palavra de Deus. Então você pode criar o que você quer na sua vida, no seu lar, na sua casa, através da palavra de Deus. Quando você falar, fale com fé, não duvidando no seu coração. Amém? Aí continuando o versículo: criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o que a gente vê agora, não foi feito do que se vê. Olha como é profundo, olha como é claro. O invisível foi criado, não é isso? Veio, se materializou. Olha isso no versículo. O visível não foi feito do que se vê. Você está vendo essa madeira aqui, esse copo? Não foi feito do que a gente vê, mas já existia. Era invisível e tornou-se real, tornou-se material. Então é ele que tem que profetizar. Aí você chega lá na sua conta do mês. Eu estou colocando a minha mão abençoada. Em nome de Jesus eu estou colocando a minha mão. Mas a mão de Jesus já está por debaixo da minha, não é sobre culpa. E Ele está tocando esses mantimentos aqui. Vai haver uma multiplicação. Você está vivendo a palavra na fé. Você tem que fazer isso toda vez que você for um negócio. Nem que seja um caroço de azeitona. Mas não vende só um caroço, pastor. Não sei. Vai que bota lá no Nordeste está citando com um saquinho, né? Amém? Esse versículo 3 é muito poderoso. Pela palavra de foram criados, grifa isso, foram criados pela palavra de Deus, grifa o resto todinho. Foram criados pela palavra de Deus de maneira que invisível, não foi feito do que se vê. Significa que já existia. Já existia. Amém? Diga, tudo começou com a palavra. 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 Conversei com a senhora hoje, lá na loja da passagem. Acho que ela deve ter uns 50 mil, acho. Eu perguntei, senhora, posso te perguntar uma coisa? Qual o
o seu maior sonho? Não, só isso. Seu sonho para esse ano, até o dia 31. Meu sonho para esse ano é comprar uma maca. Uma maca? Sim. Por quê? Porque eu quero fazer aquilo que eu gosto de fazer. O que é você gosta de fazer? Eu tenho vários cursos de esqueci, mas está tudo fechado para mim. Você não imagina, moço, a situação financeira que eu estou. Caí na bobagem de prestar o meu nome de lasqueiro. Trabalho que ele desaparece. E eu falei assim, olha, eu sei como te ajudar. Eu não dei como surpresa. Mas eu disse para ela assim, ó, quando você estiver em casa hoje, vai no seu quarto, serve ele. E promete para Deus que se Ele te abençoar, você vai ser dizimista e ofertante. Você sabe o que é isso? Eu sei, com isso que você está falando. Faça isso, Senhor. E se Deus te abençoar, vai para o próximo passo. Só isso que eu falei. Entendeu? Sim. Falei. Lancei a ideia dela mesmo, pôr o joelho dela no chão e falar com Deus. Pedir a misericórdia, pedir que Deus. Sabe quanto custa a marca que ela quer comprar? Ela disse R$300. Uma fichicha. Porque essa, eu sei, essa marca. Quem já foi aqui no negócio de estética? Não tem uma marca lá na sala? É a pessoa deitou ali, acho que faz todos os procedimentos. Claro, vai ter que ter os cremes, isso é outro papo. Mas existem coisas que dá para fazer simples. Entendeu? E se ela ama aqui, então se dedique. Faça direitinho, não cobre caro demais, entendeu? Não estoure as pessoas, você vai ganhar uma clientela. Em casa sem pagar aluguel. Convida as colegas, entendeu? Você está entendendo? Uma ideia. Eu espero encontrar ela. Olha, obrigado, moço. O que você fez, né? Está dando certo. Agora vá para o próximo nível. Se aproxime de Jesus. Coloca Ele como centro da sua vida. Você está entendendo? Amém?